Olá, como vai você? Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Eu vou falar com você agora, aluno do 8º ano do ensino fundamental, sobre clima e tempo. E quais são os objetivos principais desta aula? Eu gostaria que você, aluno, compreendesse a diferença entre clima e tempo. E que você possa entender também quais fatores influenciam o clima. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Primeiro, entender que clima e tempo são coisas diferentes, não podemos tratá-los como iguais. E depois, focar em clima, falando nos fatores que vão interferir no clima, que vão determinar o clima de certas regiões. Primeiro, o que seria clima? Aqui o conceito está dessa forma, ó. O clima é o conjunto de características atmosféricas, como temperatura, umidade, chuvas e ventos de uma dada região, medidas em um longo período de tempo, normalmente em anos. Então, quando eu penso em clima, eu penso nessas variáveis todas, né? Temperatura, umidade, ventos, presença de chuva, né? Eu penso nisso numa grande região de um país ou pelo menos de um estado. Então, quando eu falo assim, olha, a região nordeste do Brasil, tem uma parte da região nordeste que tem um clima que é semiárido. Então, é um clima mais seco, é de uma região inteira e é um clima que ele, durante o ano inteiro, é uma característica daquela região. Não é uma coisa que passa rápido, está quente agora e 5 minutos depois já está frio, não. Quando eu falo em clima, eu estou falando de uma característica da região. Uma característica ou características relacionadas a esses fatores. Temperatura, umidade, pluviosidade, né, que é o caso das chuvas, vento. Então, clima está relacionado a regiões e é característica daquela região o ano inteiro, ou por anos. Então, esses climas foram determinados durante anos, observando aquelas regiões do planeta em que essas características eram mais ou menos homogêneas no decorrer do ano, ou pelo menos no decorrer das estações do ano. E aí que vem a diferença, né? O que é tempo, então? O tempo atmosférico é um estado da atmosfera analisado em um certo período de tempo relativamente curto, que pode variar de horas a semanas. Então, olha aí a diferença de clima e tempo. Tempo é quando a gente fala assim, tá quente num dia e você amanhece no outro dia, tá aquele céu nublado e tá fazendo aquele friozinho, aí você fala assim, nossa, tá frio hoje. Aí depois do almoço dá uma esquentadinha, não, deu esquentada depois do almoço, né? Aí no outro dia já amanhece aquele calor danado, aí, nossa, tá super quente. Então, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, aqui o clima tende a ser mais seco, um clima relativamente quente, então é uma característica de Belo Horizonte. Só que existem algumas pequenas variações no dia a dia e até de uma hora para outra, que é o que nós chamamos de tempo. Está chovendo agora, 5 minutos depois não está. Ou então, 3 horas depois começa uma ventania, dá uma esfriada, ou aquele vento ele é úmido e quente. Então essas variações rápidas é o que nós chamamos de tempo. E eu acho que nós usamos isso certinho. No dia a dia é muito comum nós usarmos assim, nossa, hoje o tempo está quente, né? Hoje o tempo está frio. Nós não costumamos falar assim, hoje o clima está quente, hoje o clima está frio. Até em alguns casos, algumas pessoas usam sim. Mas o ideal de usar o termo clima é quando você está falando de uma região. Se você falar, ó, Belo Horizonte tem um clima quente e seco. Ok, você está falando de uma região, o termo clima é adequado. Agora, o dia hoje amanheceu chuvoso, então o tempo hoje também está um pouco frio, está chovendo e está frio. Aí você pode usar o termo tempo, que são períodos curtos. Bom, agora que nós já sabemos a diferença de clima e tempo, vamos ver alguns fatores que interferem no clima das regiões, né? Eu disse que grandes regiões podem ser caracterizadas de acordo com certas variações atmosféricas que vão definir o clima delas. Mas o que vai ajudar a definir esses climas? Quais fatores? Nós temos correntes oceânicas que vão influenciar no clima,
nós temos massas de ar, nós temos latitude, altitude e vegetação. Então, aqui são algumas das características ou fatores que vão influenciar no clima de uma região. Vamos ver uma por uma, então. O que seriam as correntes oceânicas? Então, quando nós pensamos em oceanos, obviamente já vem à cabeça a água, né? Então, são massas de água dos mares e oceanos próximas à linha do Equador ou não, que vão influenciar no clima de uma região. Aqui eu estou citando o seguinte, que aquelas massas de água que estão próximas à linha do Equador, elas vão ser mais quentes. Portanto, causam evaporação maior da água e aumenta a temperatura e a umidade das regiões costeiras. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, a tendência é essas correntes oceânicas serem mais quentes. Vamos pensar aqui rapidamente aqui no flip chart aqui. Vou colocar de azul o planeta Terra aqui. Eu vou representar o planeta Terra. Perdão pelo desenho. Até que a circunferência ficou boa, hein? América do Sul, tal. Estados Unidos aqui para cima. Tá. Vamos supor aqui que está certinho, tá? Deu para ver que é o planeta Terra, né? E aí, a gente tem a linha do Equador. A linha do Equador, então, ela é uma linha imaginária que divide o planeta Terra ao meio. E essa linha do Equador, então, essa região toda próxima do Equador é a região mais quente da Terra. Então, as correntes marítimas, deixa eu pegar o azul aqui de novo, que são formadas aqui, nesses oceanos, as correntes oceânicas, elas tendem a ser mais quentes. Obviamente, as correntes oceânicas formadas mais próximas dos polos, né, que são as regiões mais frias do planeta, tendem a ser mais frias. Essa que é a ideia aqui das correntes marítimas. Então, as correntes marítimas quentes, quando elas chegam numa região costeira, ou seja, numa região que entra em contato com o mar, essa região ela vai recebendo uma corrente oceânica quente, ela vai ficar mais quente, vai influenciar o clima dessa região dessa forma. E se chegar uma corrente oceânica, né, essa massa de água se movimentar e chegar próximo a alguma região costeira, vai tornar aquela região mais fria. Essa é a ideia, então, de correntes oceânicas. Aqui está um esquema. Eu fiz aquele desenho ali primeiro até para a gente identificar rapidamente aqui a América do Sul. Então aqui tem algumas correntes representado de vermelho, as setas vermelhas estão mostrando correntes oceânicas quentes. E representadas de azul, essas setas azuis representam correntes oceânicas frias. Você vê que tem uma movimentação dessas correntes e muitas vezes elas se encontram. E o importante entender aqui, basicamente, é que essas correntes quentes elas vão influenciar no clima das regiões costeiras, ou seja, regiões próximas ao mar, de forma a deixá-las mais quentes. E as correntes oceânicas frias, que vêm dos polos principalmente, quando elas chegam numa região, elas vão ajudar a tornar aquele clima, obviamente, mais frio. Falamos então de correntes oceânicas. Eu fiquei aqui olhando cada hora para uma câmera aqui, arrumei uma confusão danada, a hora eu olhava para o lado errado, mas deu para entender aí na questão do desenho, eu espero, né? Bom, as massas de ar, então, elas dependem da região do planeta em que se originam, podendo ser úmidas, quentes, frias ou secas. As massas de ar, elas têm uma relação parecida com as massas de água ou as massas oceânicas. Então, as massas de ar, elas também vão depender, se elas forem formadas numa região mais quente do planeta, você vai ter massas de ar quentes. Se ela for formada numa região que tem grande umidade, né, a presença de oceano, né, ou grandes rios podem interferir também, mas em geral os oceanos, então podem ter massas de ar mais úmidas. Ou elas podem então ser secas, frias, úmidas, quentes, enfim. Existem várias possibilidades para as massas de ar. O importante entender aqui é que agora nós não estamos falando da movimentação da água, estamos falando da movimentação do ar atmosférico. Então está aqui o mapa do Brasil, 2 mapas mostrando
uma época aqui de inverno à esquerda do observador, para você que está olhando para a televisão, e à direita o verão. Eu vou dar destaque aqui para esse aqui que está com cor de rosa, meio vermelho aqui, que é o MSC, é uma massa equatorial continental. Repare como no inverno, primeiro que ela é equatorial, quando a gente pensa em perto do Equador, quente, tá? Então repare que no inverno, essa massa de ar tem um pouco movimento, ela está pequenininha ali, pegando mais a região norte do Brasil. Agora repare aqui no verão, à direita aqui, no outro mapa, o tanto que essa massa se expande no verão, observando então esse MSI, essa vermelhinha que é a massa equatorial continental. Então esse movimento de massa de ar então vai variar aí de acordo com as estações do ano, né? No verão que a gente tem, que o verão é caracterizado por ser mais quente, você tem uma movimentação também dessas massas de ar quente bem maior no nosso país. Quando chega no inverno, nós temos uma movimentação menor dessas massas de ar quente e aumenta a movimentação de massa de ar frio. Se você reparar bem aqui no mapa, só mais uma vez aqui, no mapa da esquerda aqui do inverno, se você olhar lá embaixo no Brasil, lá no sul, setinhas azul clara, aqui no inverno você vê como que essa massa polar, que vem dos polos, né, que é uma massa de ar fria, como que ela entra para dentro do Brasil. E se você olhar aqui, mais uma vez, para o verão, à direita aqui, o mapa da direita, essa massa de ar nem aparece mais, que é a massa polar. Então, essas massas de ar influenciam fortemente no clima do país e no mundo. Latitude, outro fator que influencia o clima de uma região. A latitude, então, ela é tida como a distância de um ponto qualquer da superfície em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, maiores são as temperaturas ao longo do ano. Vamos voltar aqui rapidamente para o flip chart. Aproveitar o desenhozinho que eu fiz. Bom, aqui está a linha do Equador. 0 graus de latitude. Então essas linhas, e a gente tem outras linhas imaginárias, os trópicos, e várias linhas na horizontal. Quando a gente olha um desenho na horizontal. O Equador é o ponto de partida, essa linha central aqui. Quanto mais próximo do Equador, então, você tem menor latitude. Quanto mais longe do Equador, tanto em direção ao norte, quanto em direção ao sul, quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude. Então, quanto mais próximo dos polos, polo norte e polo sul, maior latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor latitude. E essa é a relação, então. Se você tiver baixa latitude, ou seja, estiver próximo da linha do Equador, mais quente. Se você estiver mais afastado da linha do Equador, ou seja, maior latitude, menor temperatura. Então aqui é inverso, né? Menor latitude, maior temperatura. Maior latitude, menor temperatura. E aqui o desenho aqui eu fiz lá no quadro, no flip chart primeiro, porque eu acho que na hora que a gente coloca as setinhas ajuda, mas tendo visto do flip chart, eu imagino que agora já dá para você entender melhor aqui. Nós chamamos essa zona aqui entre os trópicos, próximo ao Equador, de zona tropical. Então você tem os climas tropicais nessa região. Por exemplo, clima tropical equatorial, que é o do norte do Brasil, onde tem a floresta amazônica. Entre a linha vermelha e a amarela aqui, tanto no norte quanto no sul, nós temos uma zona temperada, nós vamos ter os climas temperados do planeta. E finalmente, lá nos polos, lá no norte e lá embaixo no sul do planeta, depois da linha amarela, aí nós temos as zonas polares, onde nós vamos ter climas muito mais frios, os climas polares. Falamos de latitude. Agora vamos falar de altitude. O nome parece, né? Bom, o que seria a altitude? A altitude, ela tem a ver com altura. Quando você olha para o alto de uma montanha, você fala assim, nossa, que montanha alta. Você está falando de altitude, ok? É em relação à superfície da Terra, o que nós chamamos mesmo de altura de uma montanha, de uma região, em relação mais especificamente ao nível do mar.
Quando nós pensamos em nível do mar, nós estamos falando de altitude igual a zero, né? Você está lá na praia, no Rio de Janeiro, a água do mar ali ela vai marcar o ponto mais baixo da altitude. E os grandes picos do planeta, como Monte Everest, entre outros, você tem ali grandes altitudes. A altitude, então, ela vai interferir no clima, pois quanto mais alto, menor é a densidade do ar. Então, mais frio o ar se torna. Assim como na latitude, a altitude também ela é inversa à temperatura. Na altitude também, quanto mais alto, menor temperatura. Quanto mais baixo, maior temperatura. Vamos ver isso nessa figura aqui, por exemplo. Repare aqui, esse aqui é o Monte Everest. Repare que você tem muito gelo lá na ponta. Quanto mais alto aqui nessa grande montanha, nesse grande pico, você tem a formação de gelo. Por quê? Quanto mais alto aqui, quanto mais no topo, mais próxima do topo dessa grande montanha, desse pico, mais frio faz. E repare aqui que na base desse pico, na região mais baixa, você não tem a superfície congelada. Então isso aqui mostra essa característica com clareza, como que a altitude interfere com o clima de uma região. Falamos então de várias interferências no clima, né? Massas de ar, correntes oceânicas, latitude e altitude. E finalmente vamos falar como que a vegetação interfere com o clima de uma região. A vegetação ela vai contribuir para a umidade do clima por meio de uma coisa que nós chamamos de evapotranspiração. O que é isso? É a perda de água da planta por transpiração. E também por ajudar a absorver o calor oriundo da radiação solar, suavizando o aquecimento. Bom, nós seres humanos, nós transpiramos. Inclusive nós temos o suor, né? Tá aquele calor danado, você transpira, você perde água para o ambiente. O suor é uma forma de perder água para o ambiente para controlar a temperatura do seu corpo. O interesse da planta não é controlar a temperatura do corpo, porque ela não é capaz de fazer isso. Mas a planta também perde água para o ambiente num processo também chamado de transpiração. Então, as folhas das árvores, elas tendem a perder água para o ambiente. Árvores adaptadas a desertos, como os cactos, por exemplo, não têm folhas. As folhas viram espinhos. Por quê? Ter folhas não é bom no deserto. Você já tem pouca água e vai ficar perdendo água para o ambiente. Não é nada legal. E essa água que é liberada no ambiente, na transpiração, se você tiver uma vegetação muito densa, como é o caso da floresta amazônica, libera muita água no ambiente, tornando o quê? Aquele clima mais úmido. Quando a gente fala assim, olha, tem climas mais secos, climas mais úmidos, pode ser interferência ou da proximidade a regiões que têm muita água, como mares, mas pode estar relacionado também com a presença de vegetação, vai ajudar bastante a definir se o clima é seco ou úmido, e isso vai interferir até se vai haver um controle maior ou menor do aumento de temperatura naquela região. Está aqui uma fotografia aqui da floresta amazônica, como sempre exuberante. Imagina esse tanto de árvore, sei lá quantos 1000 quilômetros quadrados, que eu não sei o número exato, desculpe por isso, mas é muita árvore transpirando. Imagina a quantidade de água que é liberada no ambiente numa região como esta. Bom, quais foram os pontos principais desta aula? Nós falamos então a diferença de clima e tempo e falamos de vários fatores que influenciam no clima, né? Nós falamos de correntes oceânicas, nós falamos de massas de ar, nós falamos de latitude, nós falamos de altitude, nós falamos de como a vegetação também influencia no clima. Basicamente é isso que eu queria falar com você hoje. Caso você tenha interesse em pesquisar um pouco mais, estão aqui algumas referências bibliográficas. No mais, eu desejo a você bons estudos.